Nas colinas silenciosas de Vermont, onde os invernos parecem eternos e os bordos guardam segredos ancestrais, vive a Maggie Sullivan, uma viúva de 70 anos que aprendera a conviver com um eco. Sua vida era repleta dos rituais simples da fazenda. Acender o fogo ao amanhecer, fazer café preto sem açúcar e ouvir o ranger da madeira velha sob os pés. Desde a morte de Harold, seu marido por 47 anos, o mundo se tornara menor e mais previsível. Ela costumava pensar que a dor acabaria, murchando como as flores em sua varanda, mas percebeu que o luto não desaparece. Ele simplesmente se instala, como uma sombra permanente à margem da rotina. Aquela terça-feira começou como qualquer outra, o vento soprava pelas frestas das janelas, e o cheiro de torrada enchia a cozinha. Maggie lavou a louça com paciência mecânica, observando a água morna tervar-se com traços de farinha. Então, ouviu um zumbido insistente, quase como a batida de um coração escondido. Era um telefone vibrando. Sabra Amesa, virando-se, viu uma capa lilás com uma borboleta dourada. O celular de sua neta, Rachel. A jovem o havia deixado lá no fim de semana anterior. Maggie sorriu, pensando que isso lhe daria uma desculpa para visitá-la em breve. Mas quando a tela se iluminou com uma mensagem de um contato chamado TUA, na sala pareceu congelar. A mensagem, breve e devastadora, dizia: terça-feira de novo, mesmo horário, estou contando os minutos até poder te abraçar. Maggie segurava o telefone com as mãos úmidos, incapaz de desviar o olhar da frase. Aquelas palavras não eram apenas um refrão romântico, mas uma promessa impregnada de hábito, de repetição. Terça-feira de novo. Terça-feira do novo. Quantas terças-feiras se passaram desde que Harold morreu? E quantos daqueles dias guardaram segredos? A princípio, ela pensou que a mensagem não fosse endereçada a Rachel, que talvez fosse uma confusão, um erro no número. Mas então ela viu a foto na notificação. Era Harold. Seu rosto estava sorridente, mais jovem do que ela se lembrava, vestindo uma camisa roxa que ela nunca ouvira usar. Era como se o tempo se curvasse diante dela, como se a morte estivesse zombando de sua memória. Sua respiração tornou-se ofegante. Secou as mãos no avental e, trêmula, desbloqueou o celular. Não sabia bem por que estava fazendo aquilo. Sentia apenas a necessidade de entender. Lá dentro, encontrou um histórico interminável de mensagens, conversas que remontavam a anos. Logo descobriu que T não era o remetente, mas uma inicial usada para esconder outro nome, um disfarce digital, entre palavras de amor, fotografias e promessas. Maggie começou a juntar os pedaços que não queria ver. O marido e a nora mantinham um relacionamento secreto em sua própria fazenda, sob o mesmo teto. A tela brilhava como uma ferida aberta, e ela, parada em frente à janela embaçada, sentiu todo o seu corpo envelhecer de repente. Por alguns minutos, Maggie permaneceu imóvel, segurando o telefone nas mãos como um pedaço de gelo. Lá fora, a paisagem permanecia a mesma, os campos cobertos de gelo, o celeiro adormecido, a fumaça da chaminé, subindo direto para o ar gelado. Mas dentro dela, algo se rompeu com um som surdo e invisível. Não era apenas traição que ela sentia, era a mais íntima humilhação. A descoberta de que tudo o que sustentava sua vida, menos amor, família, rotina a menos, havia sido um cenário cuidadosamente construído para esconder a mentira. Nas fotos, ela reconheceu o velho celeiro, os lençóis, floridos no quarto que dividia com Harold, a camisa que ele usava na missa de domingo, e ao lado dele, Rachel, sorrindo com uma familiaridade insuportável. Ela não chorou, nem uma lágrima. Chorar, pensou, era para aqueles que ainda tinham forças para sentir compaixão. O que a invadiu foi uma calma estranha, quase mecânica. Serviu-se de mais um café sentando-se à mesa, e começou a analisar cada mensagem, como se estivesse analisando um prontuário médico. Havia os horários, os lugares, as datas, referências a encontros na fazenda, a manter segredo para que a velha não percebesse. A velha, era assim que a chamavam. Harold morrera 5 meses depois da última foto. Um ataque cardíaco,
disseram na época. Mas agora, enquanto as peças se encaixavam com um som assustador, Maggie percebeu que nada naquela história havia sido natural. Naquela noite, o relógio bateu 10 horas enquanto Maggie estava sentada ao lado do telefone. Ela passara horas lendo cada palavra, cada foto, cada silêncio. Entre as mensagens. Era como ouvir uma conversa entre fantasmas que nunca deveriam ter existido. De repente, um detalhe chamou sua atenção. Em uma das conversas, Rachel mencionou garantir que a apólice seja assinada antes do aniversário. A frase soou distante, mas familiar. Harold insistira em revisar suas apólices de seguro pouco antes de morrer, algo que parecera inofensivo na época. Quase responsável. Agora ela entendia que a precaução tinha outro propósito. E o pior era que Rachel, com seu tom doce e sorriso impecável, estivera lá o tempo todo, ajudando a lamentar a morte de um homem que ambas sabiam ser culpado. Quando a bateria do celular começou a acabar, Maggie o conectou ao carregador e o guardou em uma lata de metal para biscoitos, do tipo que o marido usava para guardar parafusos. Ela sabia que Rachel voltaria no dia seguinte procurando, precisava pensar rápido, fingir normal. Essa palavra se tornou seu escudo. Ela preparou o café da manhã, limpou a casa e deixou a caixa na mesa como se nada tivesse acontecido. Quando Rachel chegou, com sua voz ensaiada de inocência, Maggie mal ergueu os olhos, devolveu o celular com um sorriso seco e uma frase simples. Não se preocupe, querida, eu estava segura. Mas, por trás daquele gesto, uma ideia começou a crescer em sua mente, algo silencioso, frio e preciso como uma semente de inverno. Naquela noite, depois que Rachel saiu, Maggie acendeu o abajur da mesa de Harold. O cheiro de madeira e poeira parecia conter tudo. Os anos, as cartas, as ausências. Em uma gaveta, ela encontrou os antigos documentos do seguro de vida. Havia uma apólice em nome de ambos, mas as datas não correspondiam às que ela lembrava. O número do contrato era diferente, e a assinatura de Harold parecia mais trêmula, manus natural. Foi então que ela percebeu que alguém havia adulterado os documentos. Rachel trabalhava no escritório de contabilidade local. Ela tinha acesso, sabia como mover números e falsificar documentos sem deixar rastros. O que Maggie não sabia era quão profunda era essa fraude ou quem mais estava envolvido. Na manhã seguinte, um carro cinza parou em frente à casa da fazenda. 2 policiais saíram, com expressões neutras, e atrás deles, uma mulher de sobretudo e olhar firme, detetive Morrison. Sua voz era educada, quase gentil, mas cada palavra pesava como uma frase. Senhora Sullivan, precisamos lhe fazer algumas perguntas sobre a morte do seu marido. Maggie sentiu um aperto no estômago. Odie explicou que eles haviam recebido uma denúncia anônima, alegando que Harold havia sido envenenado por ciúmes e que ela, Maggie, tinha motivos financeiros para isso. Ela não entendia nada. Até que o detetive mencionou a apólice $500 mil com ela como beneficiária. Maggie não sabia se ria ou gritava. Tudo se encaixava perfeitamente. Para ser mera coincidência, a fazenda, que sempre fora seu refúgio, começou a parecer uma prisão. Cada canto parecia ojalá com desconfiar. Detetive Morrison voltou mais 2 vezes naquela semana, fazendo perguntas cada vez mais incisivas. Teria ela notado algo estranho na comida de Harold? Onde estavam guardados os remédios dele? Quem tinha acesso à sua conta bancária? Maggie respondeu calmamente, mas por dentro sentiu seu mundo ruir. Michael, seu filho, viajou de Burlington assim que descobriu. Seu rosto estava tenso, confuso, em algum lugar entre a dúvida e a defesa. Mãe, me diga que você não fez nada. Ela não o culpava. Que a história fora criada para faz Chloe duvidar também. Essa era a coisa mais cruel sobre a mentira. Ela separava as pessoas antes de destruí-las. Naquela noite, mãe e filho examinaram as pastas que Harold havia deixado juntos. Entre as contas e recibos, encontraram uma cópia adulterada da apólice de seguro.
O suposto Harold Sullivan Memorial Trust, um nome que nenhum dos dois tinha ouvido antes. Michael, que havia trabalhado no setor bancário por um tempo, notou algo perturbador. O Fundle Era, administrado por Tom Sullivan, seu primo e sobrinho de Harold, um homem que raramente viam em reuniões familiares. Tom sempre fora charmoso e calculista, o tipo de pessoa que sabia dizer a coisa certa sem nunca demonstrar o que pensava. Ao lado dele, outro nome apareceu no documento. Rachelle, sua própria esposa, listada como consultora especial. Maggie sentiu um arrepio. O golpe foi maior do que ela imaginava. Michael, com a respiração ofegante, agarrou a cabeça. Não pode ser, murmurou. Angie não faria uma coisa dessas. Mas a prova estava bem à sua frente, impressa em papel com as assinaturas dos dois traidores. Maggie não disse nada. Apenas observou o filho passar pela mesma descrença que ela sentira dias antes. No fundo de sua mente, porém, um fio de lógica começou a se formar. Rachelle e Tom haviam criado o fundo para ficar com o dinheiro do seguro. E quando Harold morreu, eles se certificaram de que o pagamento não chegaria ao seu herdeiro legítimo. E agora, com a denúncia, eles queriam tirar a única coisa que lhe restava: seu nome. Os dias se passaram e Maggie mal dormia. Nas sombras da madrugada, ela repassava cada gesto de Rachel, cada frase que ela dissera no funeral, cada abraço calculado. Tudo ganhava um novo significado. Foi então que decidiu que não seria uma vítima silenciosa. Se eles haviam brincado de manipulação, ela brincaria de antecipação. Na mesma mesa onde Harold escrevia suas contas, ela começou a planejar. Tomou notas, organizou datas, trocou mensagens e detalhes. Não tinha pressa. Sabia que a paciência era sua melhor aliada. E justamente nesse processo de aparente calma, enquanto revisava as fotos no celular, notou algo mais, uma referência a T que não correspondia a Tom. Havia outro nome escondido naquele emaranhado. Maggie ampliou uma das imagens e descobriu uma sombra refletida no espelho do celeiro. Era de fato Tom, mas não só ele. Nas mensagens, T também aparecia em datas posteriores. Depois que Harold já estava morto, isso significava que Rachelle e Tom haviam continuado o relacionamento após enterrarem o homem que secretamente se apegara a eles. Maggie sentiu uma mistura de repulsa e clareza. Tudo fazia sentido. As mensagens falavam de novas transferências, um plano B e manter a velha senhora distraída. Foi naquele momento, enquanto fechava o celular e observava a noite cair na fazenda, que ela considerou quantas pessoas, silenciosamente, deviam sentir aquela traição ardente em seus corações. Se você já descobriu uma verdade que te mudou para sempre, deixe um comentário e me diga de que lugar do mundo você está ouvindo isso. Algumas histórias só curam quando são compartilhadas. No dia seguinte, com o rosto calmo, mas a mente fervorosa, Maggie foi ao banco local. Ela sabia que Rachel gerenciava a contabilidade de várias empresas e poderia ter usado contatos para falsificar registros. A gerente, uma mulher mais velha chamada Eunice, tratou-a com cautela. Maggie explicou que precisava revisar as transações da conta conjunta de Harold. Eunice, que a conhecia desde sempre ex-sua, fora do horário comercial. O que encontraram foi assustador. 3 transferências feitas para o Memorial Trust, semanas antes da morte de Harold, todas autorizadas digitalmente pelo computador de Rachel. Maggie não precisava de mais nenhuma confirmação. Agora ela tinha um propósito: descobrir toda a verdade, mesmo que tivesse que enfrentar o inferno de mãos vazias. Naquela noite, o vento batia nas janelas com uma fúria quase humana. Maggie, sentada perto da lareira, revisava os documentos que Eunice imprimira para ela. Cada algarismo era um punhal, mas também uma pista, não havia dúvida. Rachelle e Tom haviam movimentado o dinheiro com meses de antecedência, antecipando cada passo. Envenenaram Harold lentamente, manipulando seu coração enfraquecido com doses de digoxina até causarem um ataque cardíaco que ninguém questionaria. Maggie se lembrou do rosto. Cansado do marido, da tontura, da náusea que atribuíam à idade, tudo estivera bem na sua frente, disfarçado de rotina. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo,
não sentiu tristeza. Sentiu a estratégia. Uma nova chama começava a se acender dentro dela. O plano que ela começou a traçar não nasceu do ódio, mas de um instinto de sobrevivência. Ela sabia que a polícia ainda a considerava suspeita, então precisava de provas irrefutáveis. Naquela mesma semana, escreveu uma carta anônima para Tom, se passando por chantagista. Disse a ele que sabia sobre o assassinato, a fraude e a falsificação, e exigiu dinheiro para silenciá-la. Ela redigiu com precisão, usando palavras que só alguém dentro da cena do crime entenderia. Enviou a carta de uma agência dos Correios em outra cidade. Então esperou. Não dormiu, mal comeu, mas a cada dia sentia que estava mais perto de algo. E quando o telefone tocou naquela tarde, com a voz de Tom do outro lado dizendo seu nome completo, ela soube que o jogo tinha começado. Tom não pareceu surpreso. Seu tom era calmo, calmo demais, como se estivesse falando com alguém que já havia planejado eliminar. Eu sei que é você, Mag, disse ele com uma calma de gelar o sangue. Se acha que pode arruinar o que construímos, está enganada, você não sabe com quem está se metendo. Então, mencionou Ethan, neto de Mag, insinuando que o menino poderia sofrer um acidente se ela não cooperasse. A ameaça foi tão direta que por um instante a velha sentiu o chão se mover sob seus pés. Mas ela também entendeu algo essencial. Se Tom a estava chamando, era porque estava com medo. A chantagem havia tocado numa ferida real, e no medo do culpado, Mag encontrou sua vantagem. Naquela mesma noite, ela contatou secretamente a detetive Morrison. Mostrou-lhe as mensagens, as provas do banco e a gravação da ligação. Morrison ouviu em silêncio, sem piscar, quando a voz de Tom soou pelo alto-falante dizendo: "O que construímos?" A detetive a interrompeu. "Vamos usar", disse ela. Juntos, eles bolaram um plano. Mag fingiria ir à reunião que Tom estava propondo. Gravaria sua confissão e ganharia tempo para a polícia se instalar ao redor da cabana onde se encontrariam. "Só precisamos que ele acredite que ainda está no controle", explicou Morrison. Mag assentiu. Não era a primeira vez que ela lidava com um maníaco por poder, mas era a primeira vez que ela ia atrás dele. O encontro estava marcado para sexta-feira à noite. A cabana, uma velha estrutura de madeira no meio da mata, testemunhara os encontros clandestinos entre Harold e Rachel. Agora seria o cenário do desfecho. Mag chegou cedo, carregando uma pequena bolsa contendo um gravador, uma lanterna e um frasco de comprimidos contendo apenas vitaminas, mas que à primeira vista pareciam soníferos. Ela também havia preparado uma carta escrita à mão. Uma confissão na qual assumia a culpa pelo assassinato de Harold, embora cada linha fosse calculada para provocar reações específicas. Enquanto esperava, ouviu o som de folha seca sob os passos de duas pessoas. Rachel e Tom haviam chegado. A tensão dentro da cabana era densa, quase palpável. Rachel, com o cabelo preso para trás e o olhar frio, foi a primeira a falar. "Nunca pensei que você fosse tão longe, Mag", disse ela com falsa tristeza. Tom, atrás dela, segurava uma pistola. "Escreva o que pedimos e tudo acabará logo." Mag fingiu obedecer. Tom colocou um pedaço de papel e uma caneta à sua. Mas em vez de escrever a versão ditada, começou a compor sua própria história. Mencionou a digoxina, a apólice, o fundo, os nomes completos e a data de cada crime. Fingiu Trimmer, mas cada palavra era uma bala. Quando Rachel tentou ler, a fúria fugiu de seu rosto. "Você está mentindo!" gritou ela, e naquele exato momento, a porta dos fundos se abriu de repente. Michael irrompeu na cabine, seguido pelo detetive Morrison e dois policiais armados. Tudo aconteceu em segundos. Tom arma para Maggie, mas as lanternas o cegaram. "Abaixe a arma!" gritou Morrison, enquanto Rachel recuava, com as mãos cobertas de suor. Email e o caos. O gravador escondido na bolsa de Mag continuava a registrar cada palavra. "Ela ia nos arruinar. Tínhamos que fazer isso", exclamou Tom, buscando justificar o óbvio. Rachel o interrompeu com um grito. "Você disse que as drogas eram indetectáveis." O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Aquele grito foi suficiente. Morrison deu um passo à frente, algemou os dois e decretou a prisão. A verdade, depois de tanta dor, finalmente havia sido revelada. Meg sente-se, tremendo, observando-os serem levados embora. Não sentiu alívio algum. Pelo menos, não ainda. Era uma mistura de exaustão, raiva e uma estranha compaixão que ela não sabia de onde vinha. Michael ajorrou-se à sua frente, segurando suas mãos. Você conseguiu... Mãe, ninguém mais teria coragem. Ela olhou para ele com os olhos úmidos e respondeu suavemente. Não foi. Coragem, filho, foi sobrevivência. Lá fora, o vento gelado da floresta batia na porta, como se tentasse apagar os ecos de tudo o que acontecera lá dentro, mas nada conseguia. Porque naquela noite, naquela cabana, Maggie havia enterrado muito mais do que um segredo de família. Ela havia enterrado sua própria inocência. As semanas seguintes foram um turbilhão de interrogatórios, audiências e manchetes nos jornais locais. O caso Sullivan virou assunto em Vermont. As gravações da cabana foram aceitas como prova legítima, e a confissão espontânea de Rachel selou seu destino. O tribunal a condenou a 25 anos de prisão por homicídio doloso e fraude, enquanto Tom recebeu 15 por cumplicidade e falsificação de documentos. Maggie não compareceu ao julgamento final. Preferiu ficar em casa, observando o nascer do sol sobre os campos congelados da janela. A justiça havia chegado, sim, mas a um preço que nenhuma sentença poderia compensar. A perda final da fé nas pessoas que ela mais amava. Michael voltou para a fazenda com o filho Ethan, tentando reconstruir uma rotina que não fosse tão dolorosa. Os primeiros dias foram estranhos. O riso do menino soava deslocado dentro das paredes, onde tantas mentiras ecoavam. Aos poucos, porém, a vida começou a abrir frestas de luz. Maggie encontrava consolo nos cuidados com a horta, no cheiro da terra úmida e nos pequenos gestos do dia a dia. Às vezes, quando Ethan corria pelo campo, ela o observava em silêncio e pensava em tudo o que havia suportado para protegê-lo. Ela havia perdido um marido e uma nora, mas havia recuperado algo muito mais valioso: a paz de olhar para sua família sem medo. Numa manhã de fevereiro, enquanto tirava o gelo da janela, Maggie recebeu uma carta da seguradora. O dinheiro da apólice seria finalmente liberado em seu nome, após a anulação do fundo fraudulento. Quase $500,000. Ela olhou para a carta por vários minutos, sem alegria ou euforia, apenas com uma serenidade que nunca conhecera. Antes, colocou a carta em uma caixa de madeira e, alguns dias depois, foi ao banco. Assinou os documentos, sacou uma parte e abriu uma conta em nome de Ethan. Quando o gerente perguntou se ela queria ficar com o restante, Maggie sorriu. Não preciso de tanto para viver, mas meu neto precisará de muito para sonhar. Aquela frase, dita sem pretensão, marcou o fechamento de um ciclo que começara com uma mentira e terminara com um ato de amor. A detetive Morrison a visitou uma última vez. Ela e o mesmo casaco cinza do dia em que se conheceram, mas sua expressão era diferente, mais humana. Elas estavam sentadas na varanda, com 2 xícaras de café nas mãos. Você mudou a maneira como encaro certos casos, confidenciou ela. Às vezes, a verdade se esconde nos lugares mais silenciosos. Maggie assentiu, olhando para o horizonte tingido de branco. A verdade não se esconde, detetive. Ela está apenas esperando que alguém a ouça. Morrison sorriu e, por um momento, ambas as mulheres entenderam que aquela história não era apenas um caso encerrado, mas a prova de que até corações partidos podem ser instrumentos de justiça quando se recusam a desistir. Com a primavera chegaram os primeiros brotos verdes e um silêncio diferente, menos pesado. Maggie começou a caminhar todas as manhãs até o velho celeiro, o mesmo onde tantas coisas haviam acontecido. Durante semanas pensara em demoli-lo, queimar todos os vestígios daquele passado. Mas algo dentro dela lhe dizia que não era. Decidiu restaurá-lo, com a ajuda de Michael e alguns vizinhos. Remover as tábuas podres, pintar as paredes, devolver ao espaço a sua dignidade, não por esquecimento, mas por transformação. Ali mesmo, onde antes havia dor, montaram uma pequena marcenaria para Ethan.
Era a maneira de lhe ensinar que os lugares podem ter uma segunda vida, assim como as pessoas. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás dos bordos, Maggie sentou-se em frente ao celeiro e pensou em Harold, não com raiva, mas com uma melancolia purificadora. Ela compreendia que o amor, mesmo o mais longo, pode ser distorcido quando se alimenta do silêncio. Ela aprendera que a confiança não se destrói com um único golpe, mas com pequenas rachaduras que ninguém percebe até o prédio desabar. Mas ela também compreendia algo mais profundo, que a história deles não era apenas de traição, mas de resiliência. O verão chegou com o cheiro de feno recém-cortado, e a fazenda estava viva novamente. Ethan ajudou a avó a colher maçãs enquanto Michael consertava a cerca. O riso do menino se misturava ao canto dos pássaros, e pela primeira vez em muito tempo o ar parecia mais leve. Cada dia trazia uma dose de redenção. Um lembrete de que mesmo as feridas mais profundas podem cicatrizar se regadas com verdade e paciência. Maggie costumava observar da varanda, com um cobertor sobre os joelhos, pensando que talvez a velhice não fosse o fim, mas uma segunda chance de olhar o mundo sem ilusões, mas também sem medo, certa. Tarde, enquanto organizava os papéis antigos de Harold, ela encontrou um envelope lacrado que nunca tinha visto antes. No verso, reconheceu a letra dele. Para quando você não me odiar tanto, suas mãos tremiam. Dentro havia uma carta curta, escrita pouco antes de sua morte. Harold falava de arrependimentos, de decisões que não sabia como evitar, de um erro que o assombrava. Não mencionou nomes, mas suas palavras eram um lamento. Maggie não chorou. Colocou a carta em uma gaveta e a trancou. Vezes, o perdão não precisa ser dito. Basta não desejar vingança. E essa foi a sua escolha. Deixar o passado descansar, como se deixa a terra cobrir os frutos caídos. Com o passar dos meses, a fazenda tornou-se um ponto de curiosidade para alguns vizinhos. Muitos passavam para cumprimentá-los. Outros simplesmente queriam ver a mulher que havia desmascarado um assassinato sem levantar a voz. Maggie sorria com esses comentários, embora no fundo soubesse que não havia heróis em sua história. Apenas pessoas tentando sobreviver à deslealdade. Emma Gansdayash. Ela dava palestras na escola local sobre segurança financeira e prevenção de fraudes, compartilhando sua experiência sem citar nomes. Ela dizia aos jovens que o mal nem sempre vem com um rosto ameaçador, mas com sorrisos educados e doces promessas. Sua serenidade inspirava respeito, mas também despertava uma admiração silenciosa nos outros. Ethan cresceu rapidamente, curioso e sensível. Certa tarde, enquanto brincavam no celeiro, restaurado, ele perguntou: Vovó, por que a senhora sempre guarda aquele caderno azul na sua mesa? Maggie olhou para ele, sorrindo. Porque eu escrevo tudo o que não quero esquecer naquele caderno, respondeu ela. O menino insistiu. E por que a senhora não lê em voz alta? Ela acariciou seus cabelos e disse: Algumas histórias não são contadas, são vividas para que outros não precisem sofrê-las. Acuiu o caderno, repleto de lembranças e anotações sobre os dias mais sombrios de sua vida. Tornou-se sua maneira de preservar a memória, sem deixar que a dor dominasse seu presente. O outono chegou com um ar melancólico, pintando as árvores em tons de dourado e vermelho. Maggie passou mais tempo perto da janela, tricotando cachecóis enquanto observava o vento varrer as folhas pelo caminho. A vida se tornara mais lenta, mais contemplativa, mas também mais leve. Algumas noites, ela sonhava com Harold, não com ressentimento, mas com uma espécie de distância pacífica. Em seus sonhos, ele não apenas a olhava com aquela mistura de culpa e ternura que não pode existir no mundo real. Às vezes, Maggie acordava em lágrimas, outras vezes com um sorriso cansado. Ela aprendeu a aceitar que certos amores não desaparecem. Eles simplesmente mudam de forma até se tornarem memórias que não machucam mais. Michael começou a cuidar dos negócios da fazenda, enquanto Maggie se dedicava a escrever contos sobre sua vida, histórias que publicava em um fórum online de histórias pessoais. Ela não fazia isso para chamar atenção, mas porque entendia que compartilhar suas experiências poderia ajudar outras pessoas. Ela escreveu sobre a força silenciosa, sobre a dignidade das mulheres mais velhas, que o mundo
muitas vezes esquece. Seus escritos começaram a circular, e muitas pessoas a contataram para agradecer por suas palavras. Ela respondeu humildemente: "Estou apenas compartilhando o que vivenciei." Em cada história, sem mencioná-la diretamente, ela deixou uma semente de verdade. Dor não define ninguém, mas a maneira como ela é enfrentada sim. Um dia, em novembro, um jornalista local visitou a fazenda para entrevistá-la. Ela queria escrever um artigo sobre mulheres que enfrentaram injustiças e seguiram em frente. Maggie concordou, mas impôs uma condição: "Não quero ser chamada de vítima ou heroína. Eu era apenas uma mulher cansada de outros decidirem por mim." Durante a entrevista, ela falou com uma serenidade desarmante. Contou como havia sobrevivido à zombaria, como sua fé em si mesma a sustentou quando ninguém mais acreditava. O jornalista, comovido, perguntou-lhe o que ela mais havia aprendido com tudo aquilo. Maggie permaneceu em silêncio por alguns segundos e respondeu que a verdade nem sempre chega quando esperamos, mas sempre chega quando mais precisamos dela. Essa frase acabou estampada no título do artigo e logo viralizou nas redes sociais. Pessoas do mundo inteiro escreveram mensagens relatando suas próprias experiências de traição, justiça ou perda. Maggie as leu com calma, surpresa com a forma como a dor alheia podia se refletir em tantas vidas. Certa tarde, enquanto examinava os comentários, leu um que a fez sorrir. "Obrigada, Sra. Sullivan, por nos lembrar que os silêncios também falam." Ela fechou o computador e olhou pela janela. A neve começava a cair, cobrindo tudo com um manto branco. Ela pensou que talvez a vida estivesse aos poucos devolvendo-lhe a pureza que a mentira havia roubado. O inverno voltou a se instalar em Vermont como um velho amigo que nunca dá aviso, trazendo dias curtos e noites longas. Maggie se acostumou ao silêncio interrompido apenas pelo crepitar da lareira. Às vezes, enquanto preparava chocolate quente para Ethan, ela se pegava pensando em como a vida lhe devolvera o controle que tantos tentaram tirar dela. Ela não sentia mais medo ao olhar para trás. O passado deixara de ser um inimigo e se tornara uma lição. Cada canto da casa da fazenda continha uma história, e ela aprendera a encará-la sem tremer, com a serenidade de quem não deve mais nada à dor. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Maggie sentou-se em frente à lareira com seu caderno azul. Escrevia devagar, com a letra firme de quem quer deixar uma impressão duradoura. Não escrevia para os outros, mas para si mesma, para não esquecer que, mesmo na escuridão, havia encontrado uma maneira de permanecer ela mesma. Na última página, escreveu: "A verdade pode destruir, mas também liberta." Fechou o caderno e colocou-o em uma caixa ao lado de uma foto de Harold, outra de Michael e uma terceira de Ethan. Era sua maneira de se reconciliar com o tempo. Então, apagou o abajur e, pela primeira vez em anos, dormiu sem perturbações. Os dias começaram a ficar mais longos lentamente, e com eles retornou o som dos pássaros fazendo ninhos no celeiro restaurado. Maggie acordou cedo, abriu as janelas e deixou entrar o ar fresco do amanhecer. Às vezes pensava em escrever um livro, embora brincasse, dizendo que já tinha vivido o suficiente para encher uma biblioteca inteira. A verdade era que aprendera a apreciar o silêncio, o sabor do pão fresco, o ranger das tábuas do assoalho sob seus passos. Não precisava mais de respostas ou desculpas. Havia encontrado algo mais importante, uma paz que não dependia de mais ninguém. E nessa serenidade, ela se sentia mais viva do que em anos. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, viu um carro parar em frente à cerca. Era o detetive Morrison, que chegara sem avisar. Ela saiu do veículo com um sorriso discreto e uma pasta na mão. "Eu só queria entregar isso pessoalmente", disse ela. Dentro havia uma nota oficial. O caso estava encerrado, sem acusações pendentes. Morrison olhou para ela respeitosamente. Poucas pessoas teriam força para encarar algo assim com tanta clareza. Maggie respondeu com um meio sorriso. "Não foi força, detetive. Foi o instinto de alguém que se cansou de ficar quieto." Ambas riram baixinho, sabendo que aquela frase era a definição mais precisa de toda a história.
Quando o detetive saiu, Maggie ficou em frente ao portão, observando o carro desaparecer entre as árvores cobertas de neve. Ela fechou os olhos por um instante, deixando o vento gelado roçar seu rosto. Naquele instante, ela entendeu que a liberdade nem sempre vem na forma de justiça, mas sim como uma respiração profunda após um longo sufoco. Ela voltou para casa, reacendeu o fogo e se permitiu algo que havia adiado por meses: o riso. Amriso. Curto, nervoso, mas genuíno, era seu corpo se libertando do medo. Sua alma reconhecendo sua própria vitória. Ninguém mais tinha poder sobre ela. E esse era um tipo de justiça que nenhum tribunal poderia conceder. Naquela noite, enquanto Ethan dormia e a casa ficava em silêncio, Maggie pegou o caderno azul mais uma vez. Na primeira página, ela escreveu um novo título: Coisas que aprendi quando o mundo tentou me quebrar. Abaixo dele, em letras grandes e firmes, ela rabiscou: Nunca subestime uma mulher que realmente amou, porque se ela sobreviver à traição, ela se tornará indestrutível. Ela fechou o caderno e o colocou sobre a lareira, ao lado do retrato de família. Então, olhou para seu reflexo na janela. Os cabelos grisalhos, as rugas, os olhos serenos. Percebeu que não precisava apagar o passado para se sentir livre. Bastava tê-lo enfrentado sem se perder. A notícia do caso encerrado trouxe uma calma inesperada. Na aldeia, as pessoas começaram a cumprimentá-la com respeito. Algumas timidamente, outras com genuína admiração. Maggie não buscava reconhecimento, mas apreciava os gestos gentis. No mercado, uma jovem se aproximou dela e disse: Minha mãe sempre diz que você é a prova de que não há idade para recomeçar. Maggie sorriu, um tanto surpresa, e respondeu: Sua mãe é sábia. Nunca é tarde para se reerguer, mesmo que seus ossos doam um pouco mais. Aquela conversa, tão simples e humana, a comoveu mais do que qualquer artigo ou entrevista. Foi a confirmação de que sua história havia transcendido a dor e se tornado uma força compartilhada. Os dias continuaram a passar, e com eles a certeza de que ela havia recuperado não apenas o nome, mas também a voz. Nas tardes de domingo, ela costumava sentar-se sob o velho bordo com Ethan, contando-lhe histórias sobre sua juventude e os verões com Harold. Os bons, os que ainda valem a pena lembrar. Você ainda sente falta dele? Perguntou-lhe o menino certa vez. Maggie pensou por alguns segundos antes de responder. Sentir falta dele nem sempre significa querer voltar. Às vezes, significa apenas que você aprendeu algo que foi difícil demais para você. Ethan olhou para ela, sem entender completamente, mas abraçou seu braço com ternura. Naquele gesto, Maggie sentiu que tudo valera a pena. Cada lágrima, cada noite assustadora, cada verdade descoberta. Com o inverno chegando ao fim, Maggie decidiu dar um pequeno jantar em família para comemorar o aniversário de Michael. Convidou alguns vizinhos e assou sua famosa torta de maçã, a mesma que Harold costumava elogiar. A noite foi tranquila, repleta de risadas suaves e conversas simples. Em determinado momento, alguém tocou uma música antiga no rádio. Uma daquelas que parecem te levar de volta a lugares que não existem mais. Maggie fechou os olhos por um instante e deixou a música preencher o ambiente. Não sentia nostalgia, mas gratidão. Por ter sobrevivido, por ainda estar de pé, por ter aprendido que a vida, mesmo após um desastre, ainda oferece doçura. Naquela noite, depois de se despedir de todos, ela saiu para a varanda enrolada em seu chale favorito. O ar cheirava madeira úmida e a promessa da primavera. Ela olhou para o céu e viu um aglomerado de estrelas tão brilhantes, que por um momento pensou ter ouvido a voz da mãe dizendo que finais felizes nem sempre vêm com alarde, mas com silêncios que não machucam mais. Maggie sorriu. Ela sabia que sua história não era perfeita, mas era a dela. E naquele ato de assumi-la, de não escondê-la ou idealizá-la, ela encontrou sua liberdade. Fechou a porta atrás de si e deixou a noite envolvê-la como seu universo. Finalmente ele tivesse concedido descanso. Ao amanhecer, Maggie acordou com o canto de um galo e a luz suave que entrava pelas cortinas. Vestiu-se lentamente, preparou café
e saiu para explorar a fazenda. Cada canto agora tinha um significado diferente. As cercas consertadas, o celeiro restaurado, o cheiro de terra úmida. Tudo falava de reconstrução. Pensionasse. Mulheres que, como ela, haviam sido subestimadas pela idade, pelo silêncio ou pela aparente fragilidade. Queria que sua história fosse útil a elas, aquelas que ainda acreditam que não há tempo para recomeçar. E compreendeu que a verdadeira justiça não está nos tribunais, mas em poder olhar-se no espelho e não se envergonhar do que vivenciaram. Segurando o caderno azul nas mãos, Maggie escreveu suas últimas linhas antes de Gardalou para sempre sobrevivia à traição, à solidão e às mentiras. Mas também sobrevivia a versão de mim mesma que tinha medo de ser forte. Então, fechou o caderno, colocou-o sobre a mesa e respirou fundo. Lá fora, o sol nascia lentamente, iluminando os campos de bordo que ela tanto amava. Ethan corria entre eles, rindo, enquanto Michael acenava para ela da cerca. Maggie sorriu, com a calma certeza de alguém que fez as pazes com sua história. A vida, pensou ela, não lhe devia nada, e pela primeira vez, ela também não devia nada à vida.